Boa noite a todos. E você que está em casa, lembre-se disso, o Espírito Santo, ele continua falando ao nosso coração, ele intercede por nós, e o sermão dessa noite vai falar também sobre isso. O livro é o livro de Abacuque. É uma alegria poder ver aí a Dani, o Maicon, vocês são feras demais, é bom poder tê-los aí com a gente também. Pessoal que está em casa, como é que está aí? Está animado? Tá certo. Um grande abraço aí para você que está no Facebook, no YouTube, continue conosco, espalhe o link aí para todo mundo. Estamos tendo uma série toda quarta-feira, a gente está estudando o livro da Bíblia, e nós chegamos agora nos livros dos profetas menores. Estamos aí agora no livro de Abacuque. Vou ver se consigo passar aqui, mas se você... Pronto, obrigado. Eles são conhecidos como os 12 livros, porque são 12, né? São conhecidos como profetas menores porque os livros são curtos. Não quer dizer que eles eram menores do que os outros, Isaías, Jeremias, mas os livros relativamente curtos. O livro de Abacuque, que a gente vai ler hoje, são apenas 3 capítulos. Uma sentada, você senta e acaba o livro em menos de 10 minutos, muito rápido. Porém, a mensagem desses profetas, muito importante. O livro de Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas, eles foram escritos antes do povo das 10 tribos do norte, de Samaria, e para a Síria. A Síria, no ano 722, ela vem e leva as 10 tribos do norte, e fica apenas Judá e Benjamim lá no sul. Então, esses livros aqui, Oséias, Joel, Amós, Obadias e Jonas, foram escritos antes disso acontecer. Era Deus falando, ó, se arrependa, porque eu vou mandar vocês para o cativeiro, eu vou mandar vocês embora, eu vou espalhar vocês. E o pessoal não ouviu. Na época de Jonas, Nínive até se arrependeu, mas depois deu ruim de novo. E então eles são mandados embora. Agora o livro de Miqueias, Naum, Obadias, que nós vamos estudar hoje, e Sofonias, eles foram escritos antes do exílio babilônico. As 2 tribos do norte, Judá e Benjamim, elas iriam para o cativeiro babilônico. Deus falou, olha só, vocês estão demais, eu vou mandar vocês embora, e vocês vão ficar 70 anos lá no exílio. Mas depois eu vou trazer vocês de volta. Então Deus, ele dá uma esperança que o remanescente voltaria. Mas perceba que Abacuque, que é o livro que a gente vai ler hoje, foi escrito nesse período de advertência para o povo antes de eles irem para o cativeiro babilônico. O livro de Ageu, Zacarias e Malaquias já é escrito depois do exílio babilônico. Eles vão, Daniel, os amigos ficam lá na Babilônia, depois de 70 anos, quando o povo de Deus volta, aí é escrito esses 3 livros, né? Ageu, Zacarias e Malaquias. E aí os profetas vão bater forte em algumas coisas que eles tinham deixado de fazer, como devolver o dízimo, como casar, estavam trocando de mulheres ali no livro de Malaquias, e Deus começa a bater no povo ali e fala, ó, acorda para a vida aí que vocês acabaram de voltar do exílio e estão pisando na bola de novo. Então, o povo de Deus, ele sempre teve aqueles profetas que falavam com eles, usados por Deus, para que eles pudessem acordar para a vida. E hoje à noite Deus, ele fala com a gente através do livro de Abacuque, para que eu e você viemos também acordar para a vida. Onde é que começa esse livro? É interessante você ver aqui comigo, acho que não está aí, pronto. 2 Crônicas, no capítulo 33, o verso 9, nós vamos aqui nos contextualizar em que período é escrito esse livro. O rei Ezequias era um bom rei, um homem de Deus, gente boa, mas Deus chegou, mandou o profeta Isaías, e Isaías falou, olha só, tu está doente e tu vai morrer, prepara a sua casa que você vai morrer. E ele vira para o lado e começa a chorar, Deus, por favor, eu tenho sido tão legal, não deixa eu morrer não. E Deus teve misericórdia que enquanto Isaías estava saindo, Deus falou, Isaías, volta que eu vou dar mais tempo de vida para ele, 15 anos a mais. E ele volta e fala, rei, olha só, Deus falou que você vai melhorar, bota aí uma pasta de figo, bota na ferida aí que você vai ficar bom, e daqui a 3 dias você vai para o templo. Qual o sinal? Eu quero que o sol volte. E aí Deus para o sol volta, os babilônicos veem aquilo, e aí Ezequias vai viver mais 15 anos. Quando ele morre, ele tem um filho de 12 anos de idade. Esse daqui não era nem para estar vivo, mas ele viveu. E quando o pai morreu, 15 anos depois, ele tinha 12 anos. Manassés, o nome da emoção. Manassés, ele foi terrível e espantoso, a Bíblia fala. Diz o seguinte, Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído.
Então, ele conseguiu fazer, não apenas ele errou, mas a nação toda fez pior do que o povo que morava naquela terra. 2 Reis 21:16, fala que Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encheu Jerusalém de um ao outro extremo de sangue. Ruim, ruim, ruim. Capítulo 21 de 2 Reis, o verso 6, fala que Manassés também sacrificou o próprio filho, queimou os filhos. Ó. Vamos botar meu filho aqui para sacrificar no fogo. Ele praticou feitiçaria, adivinhação, consultou os médios. Eu quero falar com alguém que morreu, vamos fazer uma sessão aqui espírita. Deus proíbe isso, e ele fez isso. Praticou ocultismo, fez coisas perversas aos olhos do Senhor, e provocou a ira de Deus. Esse é Manassés. Em 2 Crônicas 33, verso 6, vai falar a mesma coisa, que ele queimou o filho ali no vale de Rimom. Adivinhava pelas nuvens, uma nuvem parece, então vou fazer tal coisa. Sem noção nenhuma, em vez de buscar o assim diz o Senhor, e na época dele Isaías estava vivo, e ele vai mandar ali matar Isaías, fez coisas horríveis. Ele era agoureiro, praticava feitiçaria, médios, fazia continuamente o que era mal aos olhos de Deus. E aí Ellen White fala que a Bíblia também, a história confirma que os soldados prenderam ele, levaram ele para a Síria, ali, prenderam ele lá em Babilônia, que era a capital da Síria naquela época, temporariamente, e sobre a aflição ele recobrou o juízo. E aí nós temos alguém que se arrependeu. Depois de apanhar um bocado lá na cadeia, foi levado, acorrentado, ele, angustiado, orou deveras ao Senhor seu Deus, humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez a oração, e Deus se aplacou para com ele, ouviu a sua súplica, tornou a trazer a Jerusalém ao seu reino. Então conheceu Manassés, que o Senhor era Deus. Olha só que coisa boa, misericórdia. Deus que salvou a vida de Manassés, consegue salvar a sua e a minha aqui também. Mas eu não tenho jeito. Olha para Manassés, fez um monte de coisa errada, e não apenas ele levou todo mundo a errar, mas Deus, ele salvou, teve misericórdia de Manassés, ele quer salvar cada um de nós também. Porém, lembre-se, a culpa, Deus, ele perdoa, ele tira a culpa da gente, mas as consequências, elas ficam. Manassés teve um filho chamado Amon. Amon viu seu pai fazendo besteira, e quando seu pai morreu, olha o que fala, andou em todo o caminho em que andara seu pai, serviu aos ídolos a que seu pai tinha servido, e se inclinou diante deles, assim deixou ao Senhor, Deus de seus pais. Amon foi terrível, também foi fazendo, o pai dele até se arrependeu no final, mas ele, estou nem aí, eu vou tocar horror, e continua adorando imagens, fazendo um monte de bobagem, a ponto que aconteceu com ele, ele só ficou 2 anos no trono. Aí o pessoal mesmo, os servos dele, mataram ele. 2 Reis, no capítulo, aqui, ficou o povo da terra ali, botou Josias para reinar no lugar dele, ficou só 2 anos no reino, mataram ele, os próprios servos dele, e aí o filho dele, Josias, quantos anos tinha Josias? 8 anos, molecão, novão, juvenil, só sobrou ele, é o filho de Amon, é ele que vai ser o rei de Israel. E sabe, o novo rei ali era alguém diferente, temia a Deus, fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele nem para a direita, e nem para a esquerda. E é nesse contexto que é escrito o livro de Abacuque. Abacuque está vendo um monte de rei, fazendo um monte de bobagem, e o povo acabou fazendo as mesmas coisas. Se a elite e o rei está fazendo isso, quem dirá a gente aqui embaixo, vamos fazer também. E era muito, muito, muito bagunçado na época de Abacuque, parecendo um pouco com o que a gente está vivendo hoje, não apenas aqui no Brasil, mas no mundo. O livro de Abacuque, ele é dividido, acho que deu uma cortada ali, mas o livro de Abacuque, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é um diálogo, que Abacuque, ele vai reclamar com Deus, e Deus, ele vai responder para Abacuque. Então nós temos ele reclamando para Deus da injustiça, e Deus respondendo para ele. A segunda parte é ele de novo reclamando com Deus, e de novo Deus respondendo para ele. Então nós temos aqui novamente, ele não concorda com a resposta que Deus dá, e Deus vai lá e responde para ele de novo. E aí nós temos o final.
do livro de Abacuque, que é no capítulo 3. Então, são 3 capítulos. O primeiro, ele pergunta para Deus, Deus responde. O segundo, ele pergunta para Deus, Deus responde. O terceiro, ele faz uma oração. Só que a oração dele é cantada. É um salmo de louvor a Deus. E ele vai glorificar a Deus. E aí a gente vai ver o que mais ele fará nesse livro. Como foi dito, acontece ali, possivelmente no reinado, nos últimos anos de Josias, Joaquim, é nesse período aqui o ministério de Abacuque. A Babilônia vem e leva 3 vezes o povo de Israel lá para a Babilônia. Primeira vez leva ali Daniel, os seus amigos, os mais bonitos, jovens e tudo mais. E por último, quando eles destroem o templo de Jerusalém, e aí queima tudo. O conteúdo da mensagem, como a gente já falou, é Deus convocando o povo. Abra comigo aí em Abacuque, no capítulo 1, o verso 1, e vamos ver o que esse livro especial nós temos aqui. Capítulo 1, verso 1 diz o seguinte: sentença revelada ao profeta Abacuque. Tanto aqui quanto no capítulo 3 é dito que ele mesmo é o autor do livro, ele também é o profeta. Desses últimos momentos aqui, ele é aquele dos poucos que se autodenomina profeta, ele é um profeta. O verso 12 ele fala, e nós temos aqui a primeira sequência, que ele faz perguntas para Deus. E ele começa da seguinte maneira, verso 2: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Se a gente conseguir transmitir para quem está em casa ou quem está aqui, a visão ali, pode ser também. Então, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás. Verso 3: porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão, pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio suscita. Verso 4: por essa causa ali se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é distorcida. Bagunçado. Hoje, infelizmente, a gente vive numa Constituição no Brasil em que alguns crimes compensam, seja de roubo até assassinato. Você mata alguém, daqui a uns 6, 7, 8 anos, você está fora da rua fazendo as mesmas coisas. E outras coisas mais que as pessoas olham, eu acho que até vale a pena tentar roubar. De cada 100 crimes que são feitos no Brasil, eles conseguem solucionar apenas 8. Então, 92% dá para a gente fazer alguma coisa errada aí, e ninguém vai descobrir que foi eu que fiz. E naquela época não era assim, ele não era diferente, né? Ele via, ele gritava violência, e ninguém fazia nada, e ele está falando, Deus não está vendo? Ele não está fazendo nada aí em cima? Será que Deus não responde? Será que ele está deixando o perverso cercar o justo, e ele não está fazendo nada? Bom, ele não é o primeiro a fazer isso. No Salmo 73, a gente também vê o salmista reclamando e perguntando, por que o injusto prospera e o justo está se dando mal? Jó também faz isso, essa pergunta para Deus. Jeremias também tem esse questionamento da maldade dos ímpios crescendo e se dando bem, e o justo fazendo certo, se dando mal. Deus não está vendo? Bom, diferente desses livros, Deus ele já responde na sequência. A diferença é que no livro de Jó, ele reclama por que ele está sofrendo. E ele pede para que Deus tire o sofrimento dele. Abacuque é o contrário. Ele fala, por que o pessoal está sofrendo aqui e o Senhor tem que jogar maldade sobre o ímpio? O ímpio está fazendo coisa ruim, o Senhor não vai fazer nada? E aí o verso 5, vem a resposta. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvaneciei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis, quando vos for contada. Verso 6, foi o 5, agora o 6. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga, impiedosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e cria a eles mesmos os seus direitos e a sua dignidade. Os seus cavalos, e aí ele começa a descrever, são mais ligeiros do que o leopardo, mais velozes do que os lobos ao anoitecer, são os seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência, o seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia, eles escarnecem dos reis, os príncipes são objetos de riso, do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as tomam. Verso 11, então passam como passa o vento, e seguem,
fazem-se culpados, estes cujo poder é o seu Deus. Uau, que fera, que descrição. Mas Abacuque está aqui reclamando que tem um pessoal violento no povo dele, praticando violência, um monte de coisa errada, e Deus não faz nada. Deus fala, fica tranquilo, eu vou te responder o que eu vou fazer. Escreve aí, presta atenção, eu vou chamar os caldeus, e eles são muito violentos, e eles vão vir e vão acabar com essa palhaçada aqui. E aí, verso 12, ele começa a pensar, mas calma aí, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, és o nosso santo, és o meu santo, não morreremos. E aqui ele tem a noção que Deus vai trazer esse pessoal, mas eles não vão morrer, a nação de Israel não vai morrer, não vai terminar. Ó Senhor, para executar juízo, suscitastes aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, tu és, e aí ele vai agora falar do silêncio de Deus, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que o Senhor não faz nada? Por que o Senhor se cala? E aí o verso 14, ele vai começar a questionar, por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso, ele se alegra e se regozija. E aqui ele faz uma metáfora do povo dos babilônicos, dos caldeus, que eles veem como que uma rede, cata todo mundo como se fosse peixe, e eles se alegram disso. E o verso 16, por isso, oferece sacrifício à sua rede, que aqui é uma metáfora para os deuses dele, e queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. E aí o verso 17, acaso continuará, por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Por 3 vezes, pelo menos, a Babilônia vem, leva os melhores, deixa o pessoal. De repente, ela vem de novo, leva, por 3 vezes, e na terceira vez que destrói o templo. E Nabucodonosor está vendo, Abacuque está vendo isso, ele está perguntando, e o Senhor vai deixar eles virem aqui, catar todo mundo igual peixe? Adoram a rede dele, e aí vem de novo, esvazia, vem, pega o que eles querem, pega as crianças, pega as mulheres, e o Senhor não vai fazer nada? Sabe, irmãos, essa questão de questionar Deus, é interessante que ao longo do livro, Deus não vai responder nenhuma dessas perguntas. Essas daqui não, ele responde, mas ele vem com outras respostas, que é muito mais legal do que as perguntas que ele mesmo tinha feito. No verso 1 do capítulo 2, olha o que ele fala, por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu darei a minha queixa. Eu vou ficar aqui na minha torre de vigia, vou esperar, eu já falei, vou ver o que ele vai falar. E o que ele falar também eu vou falar para o pessoal, vou ficar aqui aguardando. A torre de vigia. O verso 2. O Senhor me respondeu, opa, agora Deus já vim. E agora Deus já vim com a sequência de resposta. Escreve a visão, grave-a sobre tábuas para que a possa ler até quem passa correndo. Opa, então é um negócio que eu tenho que escrever grande para que até quem passa correndo pegue essa visão que Deus já me respondeu agora. Verso 3, porque a visão ainda está para cumprir-se, no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Beleza, vai chegar. Ellen White pega esse texto e ela fala que em 1844, quando tem um desapontamento, eles pegam esse texto e falam, não, Jesus vai voltar, não está errado, espera aí que vai dar certo, ele vai voltar. E aqui Abacuque recebe essa promessa de Deus, vai acontecer. Verso 4, e aqui nós temos o centro do livro, a mensagem que deve ser gravada, que eu e você não podemos esquecer essa noite. Se você esqueceu tudo, não esqueça isso, que diz o seguinte, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui é o centro do livro. Aqui é a coisa mais importante. Abacuque está vendo o povo passando dificuldade, ele reclama para Deus, Deus fala, fica tranquilo, eu vou trazer os babilônicos. Ah, não, Senhor, eles são pior, eles são um povo, nem são do seu povo, é um povo cruel, violento, ruim. Abacuque, deixa comigo. O justo viverá pela fé.
Eu e você somos convidados, quando a gente passa por dificuldades e problemas na nossa vida, as crises, seja no casamento, seja na igreja, no relacionamento, no trabalho, onde quer que você esteja, crise de saúde, emocional, lembre-se, o justo viverá pela fé. Eu e você somos convidados a lembrarmos que Deus é aquele que no verso 5 fala, que assim como o vinho, e aqui o vinho pode ser uma referência ao poder, à riqueza, é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como sepulcro, e é como a morte, que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. E aqui nós temos o soberbo, ele acha que tudo é dele, mas do verso 6 em diante, ele vai vir com os ais, e ele prepara 5 ais, e ele vai falar o seguinte: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Pessoas que pegavam coisas dos outros, ai daquele. E aqui nos é dito que vão pegar as coisas dele. O verso 8 fala: visto como despojaste as nações, todos os mais povos te despojarão a ti. Assim como a Babilônia zoou com todo mundo, roubou todo mundo, fica tranquilo que essa hora vai chegar também, Babilônia, mas não só a sua, de todos aqueles que praticam a mesma coisa. O verso 9, ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto em seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal, vergonha, o verso 10 fala, e vai ser escancarado, mais cedo ou mais tarde, o ímpio vai ser envergonhado. O verso 12 ele fala, ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. O verso 13, não vem do Senhor dos exércitos, que as nações labutam para o fogo e os povos se fadigam e vão? O ímpio, ele está ali lutando, gastando, suando, tudo em vão, tudo à toa, não dá em nada. E o verso 14, ele fala, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O ímpio já era, mas a glória do Senhor vai encher toda a terra. O verso 15, ele fala, ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida, o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Ai daquele, beba sem moderação, não existe isso. Esse negócio de boa noite Cinderela já era há muito tempo já, o pessoal também naquela época embebedava para poder contemplar a nudez, a vergonha. E o verso 16, serás farto de opróbrio, em vez de honra, bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Então era um pessoal que bebia, que se fartava, e Deus fala, ai de vocês, eu vou pegar vocês também, que estão bebendo, que estão dando de beber, que estão revelando a vergonha, a nudez para os outros, eu vou pegar vocês. E aí o verso 17, ele fala da violência, porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais te assombrará, por causa do sangue dos homens, da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. E aí o verso 18 faz parte do último ai, que ele vai falar daqueles que colocam a sua confiança em bonecos, ídolos, que não são Deus. Verso 18, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpe, e a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Verso 19, aquele que diz à madeira, acorda, e a pedra muda, desperta, pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Ai daquele que confia nesse. E ele coloca aqui uma sequência de pecados que o povo estava cometendo, praticavam opressão, roubavam, praticavam violência, embebedavam os outros, adoravam o ídolo. Deus está vendo e diz, ai de cada um desses, ai deles, eu estou vendo, eu sei o que eu vou fazer. Abacuque, Gabriel, você que está em casa, aqui na igreja, verso 20, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra.
Abacuque está reclamando, Deus, olha só o que está acontecendo. Deus fala, fica tranquilo, eu vou trazer a Babilônia e vai acabar com isso. Não, Senhor, a Babilônia não, esse povo aí nada a ver, olha só, tanta coisa ruim, o Senhor ainda vai trazer a Babilônia. Abacuque, eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou fazer isso, 5 As. E você, lembre-se, quem é que está no controle? O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. O livro de Salmos, capítulo 46, verso 10. Se você puder grifar, grife esse texto também na sua Bíblia. Salmo 46, verso 10. É um apelo que Deus faz para mim e para você. Quando você estiver pensando, puxa, mas será que se eu tirar o dízimo, como é que eu vou devolver, pagar minhas contas? E se eu não aceitar esse emprego por causa do sábado, como é que eu vou pagar minhas contas? Lembre-se desse texto que a gente leu, de Abacuque, e lembre-se de Salmos 46, verso 10. 46, 10 de Salmos diz o seguinte: aqueitai-vos e sabei o quê? Eu sou Deus. Deus está falando, ei, Gabriel, fica quieto aí, tranquilo, você fica no seu lugar, que eu fico no meu lugar, eu sei o que eu estou fazendo, você fica quieto, que eu estou dirigindo esse negócio. Abacuque, você não consegue ver, mas eu consigo ver, então, tranquilo, menos, fica tranquilo, eu estou conduzindo, eu sei onde eu estou te levando, eu sei o que eu vou fazer ao trazer o povo da Babilônia para cá, eles vão levar e depois eles vão devolver, eu sei o que eu estou fazendo. Isaías no capítulo 55, o verso 8 e 9 é mais um texto que a gente precisa grifar na nossa Bíblia, que nos lembra essa noção, o Senhor está no seu santo templo. Puxa, mas por que aconteceu? O Senhor está no seu santo templo, lembre-se disso. Isaías 55, verso 8 e 9 diz o seguinte, olha o que Deus fala para mim e para você essa noite: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. É Deus falando, ei, eu sei o que eu estou fazendo, fica tranquilo. Ah, mas Senhor, foi embora, e agora eu não consigo viver sem aquela pessoa. Ei, tranquilo, filho, tranquilo, deixa comigo aqui. Ah, mas eu perdi aquele emprego. Eu sei, eu sei para onde eu estou te levando. No livro de João, no capítulo 21, verso 22, nós temos Pedro fazendo o que muitas vezes a gente acaba fazendo até dentro da igreja, dentro da família, dentro do trabalho. João capítulo 21, verso 22, Jesus está andando com Pedro, João, o discípulo amado, está lá no fundo, e eles vão andando, e Jesus fala, Pedro, você vai morrer dessa maneira. E ele fala, puxa vida, é verdade. E ele olha assim para trás e fala, e aquele ali? O que vai acontecer com ele? Que no caso é João, que está escrevendo o Evangelho, estava andando lá na praia, de longe, e Pedro, agora sabendo que vai morrer, e aquele ali, o que vai acontecer com ele? O verso 22, João, capítulo 21, verso 22, olha que Jesus falou para Pedro, e serve para mim e para você também. Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que está aí? O que te importa? O que te importa? Quanto a você, segue-me. A gente tem que parar de ficar se comparando com os outros. Ah, mas por que está fazendo um monte de coisa, está crescendo, eu não estou... Ei. E se Deus quer que aquela pessoa cresça? O que te importa? E se quer que o outro receba um cargo? Se quer que o outro morra de fome? Não, você segue a Jesus, olha para Ele, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra, reconheça que Deus está no controle, o justo viverá pela fé. Em Daniel, no capítulo 4, Nabucodonosor, depois de ficar 7 anos comendo capim, ele fala, ei, Deus está no controle de tudo, e no verso 17, 32 e 35, ele fala que Deus tira e ele coloca quem ele quer, na hora que ele quer. E quem é que somos nós para falar, ei, o que o senhor está fazendo aí em cima? No verso 35 ele fala, nós não somos nada, não sabemos de nada, Deus conhece tudo. E ele fala, filho, deixa comigo, eu sei onde é que isso daí vai dar, sai fora, que aí não é para você não, eu tenho algo muito melhor para você. E a gente, mas eu quero a migalha, e Deus fala, eu quero te dar uma padaria toda, e você está ali na migalha, pequenininho, mente pequena que nós somos.
É como que um pai que quer ensinar para o seu filho, e o filho é tão bebê, somos nós, não entendemos, e Deus quer ensinar coisas grandes, mas ele fala, filho, vem, confia em mim, vem para cá, e aí vocês somos convidados a confiar, tá bom, eu vou contigo, e embora eu não entenda, não conheço, não sei porque que eu não posso botar o dedo na tomada ou no fogo, mas eu vou seguir, você vai descobrir depois, mas até lá, quando a gente entende que o Senhor está no seu santo templo, a gente dorme tranquilo, sabendo que independente de quem ganhar, se A ou B, Deus está no controle. E na hora que Ele quiser, Ele tira, seja prefeito, governador, presidente, na hora dele, no tempo dele. Até lá, lembre-se, o justo viverá pela fé. Mas eu estou dando o meu melhor na empresa, o outro que está crescendo. O justo viverá pela fé. Não fica se comparando com os outros. Olha para Deus, confia em Deus, na direção de Deus. E Abacuque no capítulo 3, quando ele reconhece isso, aí ele vai vir, escreve um lindo salmos, ele vai fazer um louvor extraordinário, capítulo 3, do verso 1 de Abacuque, oração do profeta Abacuque, sobre a forma de cântico. E aí já sai vai entrar agora em salmo. Você percebe que a estrutura do texto muda e ele agora vai escrever um salmo até o verso 19. E isso acontece depois que ele tem a tranquilidade de ver que o Senhor está no seu santo templo, está no controle de tudo. Embora Deus não responda aquelas perguntas que Abacuque tem, ele se dá por satisfeito ao saber que existe um Deus que está no controle e o justo é convidado a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Posso não saber porque minha irmã morreu, minha filha, meu pai, minha mãe, minha avó, por que Deus não curou? Ele poderia ter curado, mas Ele não curou. Mas o justo viverá pela fé. Ele não vai largar. Ele vai ficar agarrado e falar assim, eu não faço a menor noção, Jó não sabe de nada que aconteceu. Mas Jó continuou fiel a Deus. Um dia, quando Jesus voltar, ele vai ressuscitar. Jó, tinha um livro que contou toda a sua história. É mesmo? Eu nem sabia. Mas Jó viveu pela fé, o justo viverá pela fé, e ele começa no verso 2 do capítulo 3, tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze-a conhecida, na tua ira, lembra-te da misericórdia, e aí ele vai começar a mostrar o que Deus fez, e os feitos de Deus, e ele fala no verso 4, que o resplendor é como a luz, o resplendor de Deus, raios brilham da sua mão, e ali está velado o seu poder, e ele vai mostrando, verso 6, última frase, fala que os caminhos de Deus são eternos, os nossos não. Tem um macro que a gente não consegue ver, a gente vê o micro, mas isso, mas por que a Babilônia? Um macro muito maior, Deus está usando a Babilônia para corrigir o seu povo. Deus salva Nabucodonosor, aquele rei, depois de 30 anos, Deus salva ele, e Deus está conduzindo a história, mas Abacuque não sabe, então o justo vive pela fé, fica tranquilo Abacuque, e aí o verso 15, verso 16, para a gente terminar, diz o seguinte, ouviu e o meu íntimo se comoveu, ele fica comovido, a sua voz, tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos e os joelhos se vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Esse pessoal vai vir, vai machucar a gente, mas eu vou esperar em silêncio, porque o Senhor vai tirar eles daqui, o Senhor vai acabar com eles, como o Senhor prometeu, até lá, ficar tranquilo. E isso aconteceu. No capítulo 5 de Daniel, fala que naquela noite o rei Belsazar, bêbado, pegou as coisas sagradas e Deus escreveu na parede, você acabou, hoje mesmo você vai passar o reino para outro, e ele morreu naquele dia, e o reino foi passado. Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, até lá o justo viverá pela fé, e aí o verso 17, Abacuque vê isso e ele escreve, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, ainda que não tenha nada, deu tudo errado na minha vida. Verso 18, todavia eu me alegro no Senhor,
e exulto no Deus da minha salvação. Verso 19, o Senhor Deus é minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. E aqui fala, ó, esse é o mestre de canto para instrumento de corda, e era um cântico que era também cantado no templo, quando eles voltaram. Eu e você somos convidados essa noite a lembrar. Isso daqui, olha, que é o resumo do livro que Deus falou, escreve bem grande, para que até quem passa correndo possa ver. O justo viverá pela fé. Não sei como é que está a sua vida essa noite, mas eu te convido a você lembrar disso. O justo viverá pela fé. Deus tem planos extraordinários para a sua vida. Creia neles, confie e saiba que o Senhor está no controle da sua vida, conduzindo, e no final você vai olhar para trás e vai falar, agora eu entendi, agora tudo faz sentido. É para isso que você somos convidados. O justo viverá pela fé. Quer você também orar comigo essa noite? Se coloque em pé. Pai amado, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, e porque essa noite nos traz essa linda mensagem, Pai, que o justo viverá pela fé. Nos ajude essa noite a termos isso, Pai, dentro do nosso coração, independente da crise que estejamos vivendo nesse momento. Nos ajude a lembrarmos que o justo viverá pela fé. Proteja cada um aqui, Pai, guie-nos e nos ajude a lembrar que o Senhor está no controle, está no seu santo templo, e que no momento certo, da maneira certa, o Senhor vai nos colocar onde o Senhor tem preparado. E o Senhor tem preparado um lugar extraordinário para a gente viver no novo céu e uma nova terra ao teu lado. Proteja, guie, guarde a vida de cada um aqui, Pai. Os relacionamentos, o trabalho, a área emocional, relacional dentro, fora da igreja, dentro, fora de casa, Pai. Continue guiando, protegendo e salvando a gente no dia de hoje. É o que a gente pede em nome de Jesus. Amém, Senhor amado, amém.